Qual a renda per capita da família para receber BPC Loas? É o que eu vou explicar na live de hoje para vocês. Então, já clica aí no aviãozinho aí, já compartilha, já deixa a sua dúvida aí nos comentários. Estou tentando ligar aqui. Já deixa a sua dúvida aí nos comentários que a gente vai responder para vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida que você tenha sobre renda per capita da família para recebimento de BPC Loas. É o assunto da live de hoje. Muitas pessoas têm dúvida, né? Vamos falar rapidinho o que é BPC, para quem está chegando nessa live e não sabe o que é BPC. BPC é o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo pago a idosos com 65 anos ou mais, que não tenham meios de prover o seu sustento nem de tê-lo provido pela sua família. O BPC também é pago para pessoas que têm doenças que causam impedimento de longo prazo e obstruem a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, nessas duas situações são cabíveis o BPC. Muitas pessoas não sabem, mas quem tem problema de coluna pode receber BPC. Quem tem problema de coração pode receber BPC. A depender da gravidade do seu problema de saúde, você pode sim ter direito ao BPC. Caroline, nós estamos falando aqui sobre renda per capita da família para fins de recebimento do BPC. O INSS, ele vive atrelado a uma lei lá de 1983, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E é com base nessa lei que o INSS fixa a renda per capita da família como 1/4 do salário mínimo. Olha que injustiça, né? Como seguir uma lei de 1993, que ainda não foi atualizada quanto a essa questão de renda do grupo familiar, querer que as pessoas hoje tenham um parâmetro de renda que lá em 1993 tinha. Então, é um absurdo. Isso faz com que muitos benefícios do INSS sejam negados. Isso faz com que muitos benefícios sejam indeferidos. O fato do INSS seguir uma lei antiga e ultrapassada. Mas o que eu quero dizer para vocês é: não desanimem. Se o INSS negou o seu benefício por causa do quesito renda, judicialmente você pode garantir esse benefício para o seu filho, para a pessoa da sua família que precise. Por quê? Porque judicialmente a renda per capita da família ela parte do valor de meio salário mínimo por pessoa. Temos decisões jurisprudenciais, decisões de tribunais superiores que já disseram que a renda per capita da família para fins de recebimento de BPC Loas deve ser de meio salário mínimo, ou seja, se tem 6 pessoas em uma casa, essa família pode ter R$ 1.000. Se tem 4 pessoas, essa família pode ter uma renda de R$ 2.000. Então, a renda da família, judicialmente, ela é meio salário mínimo e não 1/4 do salário mínimo, como diz o INSS. Mas judicialmente, a gente não tem uma taxatividade. Judicialmente, a gente não tem assim, é igual para todo mundo. Judicialmente, cada caso é analisado. Judicialmente, cada segurado vai ter o seu caso tratado de uma maneira diferente. Quem me segue aqui direto viu que eu tenho feito estudos de casos. E nesses estudos de casos eu compartilho com vocês qual foi a decisão do juiz, né? Como que o juiz decidiu, o que que o juiz fala quando concede um liminar, o que que o INSS fala quando responde o juiz. Então, semana passada eu compartilhei o caso de uma senhora, de uma cliente que pediu o BPC e a renda da família dela era de R$ 1.500 mensal e o juiz falou que não ficou comprovado miserabilidade naquela família com uma renda de R$ 1.500 mensal. E vocês já viram em um outro estudo de caso, eu mostrar para vocês o caso de um cliente que a renda da família era R$ 2.600. E essa família, com uma renda de R$ 2.600, teve o seu benefício concedido. Então, judicialmente, não existe padronização.
Judicialmente, cada caso vai ser analisado na sua individualidade. O juiz vai olhar a renda da família, vai olhar as despesas dessa família, vai olhar a casa dessa família. Judicialmente, a casa do segurado, ela tem um peso importantíssimo na concessão do benefício, porque o juiz olha para a casa dessa família para analisar se é uma família de baixa renda ou não. Então, judicialmente, todos os aspectos são considerados, todos, não só a casa, a renda, as despesas. Então, judicialmente, teve uma situação em que a família recebia 3 mil reais mensal, né? O pai trabalhava e recebia 3 mil reais mensal, e a mãe estava cuidando do menor. O quarto do menor tinha ar-condicionado, porque a criança não andava, a criança estava de home care em casa. Então, o INSS disse que o juiz não podia conceder o benefício naquele caso, porque até ar-condicionado a criança tinha em casa. E o juiz desse processo foi de uma sensibilidade muito grande. O juiz disse o seguinte: essa família juntou todos os esforços e toda a sua economia para colocar um ar-condicionado nesse quarto para essa criança. Nós que vivemos numa cidade que tem um calor insuportável, né? O mínimo que essa família poderia fazer, ela fez, juntou todos os seus esforços e fez. Então, vai ter casos que vai ter ar-condicionado, mas o juiz vai ter a sensibilidade de analisar aquela situação, de analisar aquele caso. Então, na justiça, a renda da família, ela é flexibilizada e na justiça todos os critérios serão analisados. Vai ser analisado a renda, vão ser analisadas as despesas, vai ser analisada a casa dessa família. Juntando todo esse contexto, o juiz vai dizer se essa família tem ou não direito ao benefício, se essa família é uma família ou não de baixa renda. O que não pode é, o INSS negou meu benefício, e agora? Ficar de braços cruzados não resolve. Então, na justiça, essa renda ela é flexibilizada. O que vocês podem fazer caso o INSS esteja demorando excessivamente a responder o seu pedido? Se você fez um pedido e o INSS está demorando a responder, você tem o direito de fazer uma ação judicial que se chama mandado de segurança. Por que o mandado de segurança funciona? Mas não demora? É um processo judicial? Não demora? Não, não demora. Por que não demora? Porque o mandado de segurança, ele é uma ação específica, que tem um rito de tramitação específica, ele é um processo mais célere, ele é um processo que ele tem prazos mais curtos. Então, o processo de mandado de segurança, ele não vai levar o mesmo tempo que um processo para conceder o BPC. Então, o processo de mandado de segurança é um processo rápido, cuja finalidade é que o juiz obrigue o INSS a responder o pedido no prazo. Gente, o INSS não responde pedido nenhum no prazo mais. Os processos ficam lá toda a vida. Eu fiz uma enquete hoje perguntando para vocês se vocês sabem que hoje, quando você está aguardando a resposta de um benefício previdenciário, você aguarda uma fila nacional. Você aqui de Itaperuna, aqui de Varriçaia, aqui de Natividade, aqui de Guaçuí, está esperando em uma fila em que todas as pessoas do Brasil estão esperando. Todos estão nessa fila aguardando. Quando você faz o mandado de segurança, você sai de uma fila nacional e você vai para uma fila local. E se o mandado de segurança demorar, posso entrar com uma reclamação na ouvidoria do TRJ, TRF com certeza. Depende, cada caso é um caso. Se ele ficar muito tempo sem movimentação, pode sim, porque ele tem prazos e ele precisa obedecer prazos. Então, se ele ficar fora do prazo, parado, sem movimentação, pode sim, tá bom? Então, voltando o fio da meada. Então, quando o juiz recebe o processo, o que o juiz faz? O juiz notifica o gerente do INSS para responder por que ainda não concluiu o seu pedido. O juiz pode fazer duas coisas quando ele recebe o mandado de segurança. Ele pode conceder a liminar. Nesse caso, ele vai determinar que desde já o juiz
quando o juiz concede a liminar, ele vai determinar que, desde já, o INSS responda ao pedido sob pena de multa diária de R$ 100 por dia. Quando o juiz não concede a liminar, lá no começo do processo, ele notifica o gerente do INSS da sua cidade para prestar esclarecimentos para ele de por que ainda não concluiu o seu pedido. Ah, mas o que o INSS responde para o juiz, hein? O que ele fala para o juiz? Tem curiosidade de saber sobre isso? Eu fiz um vídeo, postei, tá aqui no perfil, vocês podem olhar aqui no feed que vocês vão acharem, da resposta do INSS. O INSS responde para o juiz, que tem muitos processos, e que não pode conceder o mandado de segurança, que conceder o mandado de segurança é fazer com que quem tem advogado possa passar na frente, que é uma forma de furar a fila. Essa é a resposta que ele manda. E que os pedidos estão em análise, que tem que aguardar, e que o pedido deve ser negado, que o juiz não deve conceder o mandado de segurança. Eles pegam essa resposta, escrevem e mandam igual em todos os processos. Eles não têm o trabalho de tratar de cada caso na sua individualidade. Eles não vão falar, o processo da Carolina ainda não foi respondido, porque está em falta perito, porque está em falta servidor. Eles não olham o seu processo em si. Eles mandam uma resposta igual em todos os processos, sempre falando a mesma coisa, que não é justo aceitar o mandado de segurança. Senhor INSS, o que não é justo é o segurado ficar aguardando um tempo excessivo na fila. O INSS tem prazos que devem ser observados, prazos que devem ser cumpridos. O que não é justo é a inobservância desse prazo. Então, voltando lá para o nosso assunto, que nós começamos a live de hoje, que é qual é a renda da família para recebimento de BPC? Eu já falei para vocês que judicialmente a renda da família ela parte do pressuposto de meio salário mínimo por pessoa, mas que cada caso é analisado na sua individualidade. O processo de ninguém é igual ao processo de ninguém. Uma família com uma renda de R$ 1.500 mensal já conseguiu o benefício e outra família com uma renda de R$ 2.600 conseguiu o benefício. Então, tem a análise de toda a situação da sua família para analisar se você vai ou não ter direito ao benefício. Judicialmente, não existe padronização, não é tudo igual. Cada caso é tratado na sua individualidade. Outra dúvida que as mães sempre têm: posso trabalhar de carteira assinada? Meu filho recebe BPC. Se o seu benefício foi concedido no INSS, o INSS está seguindo a renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, se você começar a trabalhar de carteira assinada, o INSS vai cortar o seu benefício, mas você pode judicialmente pedir esse benefício de volta, que você vai conseguir o seu benefício de volta. Principalmente se você quer trabalhar de carteira assinada com um salário mínimo. Se não é um salário exorbitante, se não é um salário de 4 mil, se não é um salário de 5 mil, se não é um salário de 3 mil reais, se é um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, se você está precisando de trabalhar, trabalhe. Se o INSS cortar o benefício, judicialmente você vai pedir o restabelecimento e vai voltar a receber. Então, não deixe de trabalhar de carteira assinada porque ultrapassou a renda, porque na justiça você consegue recuperar esse benefício. Outra coisa, você trabalha de carteira assinada, o INSS negou o seu benefício, não dá baixa na carteira para poder receber e aquela coisa toda que às vezes as pessoas fazem. Negou? Na justiça você consegue receber o BPC. Na justiça você consegue ganhar, porque a justiça vai analisar o seu salário e a sua renda. Então, esse conflito que gera aí em torno das mães. Posso trabalhar de carteira assinada? Para o INSS não pode, mas para a justiça pode. Para a justiça está tudo ok. Então, se o INSS cortar o seu benefício, na justiça, com certeza, você vai conseguir ter o seu benefício de volta. Alguém aí tem alguma dúvida sobre mandado de segurança, sobre benefícios de INSS, sobre BPC Loas? Inclusive, se tiver a dúvida, pode mandar. Quem está no YouTube também, que nós estamos transmitindo no YouTube também. Se você está aí me assistindo e ainda não me segue no YouTube, Elisângela Coelho, advogada, tá?
é muito importante definir também que a renda de um BPC não será contada como renda per capita para recebimento de outro BPC. Não é para recebimento de Bolsa Família, gente. É para receber outro BPC. A lei é clara e fala: a renda per capita de um BPC não será o valor de um BPC não será contado como renda per capita para recebimento de outro BPC, ok? Então, pode ter 2 BPCs na mesma casa? Pode. Pode ter 3 BPCs na mesma casa? Pode, a depender da renda dessa família, a depender do caso dessa família, a depender da situação dessa família. Então, a depender, pode sim ter 3 BPCs na mesma casa, ok? Vamos lá, outra coisa também. A renda de uma aposentadoria no valor de um salário mínimo não será contada como renda per capita do grupo familiar. Então, se tem um idoso que tem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, essa renda não vai ser considerada para fins de recebimento de BPC. O que acontece? Muitas das vezes o INSS não considera esse desconto e nega o benefício falando que ultrapassou a questão renda. Então, judicialmente, é a chance de reaver esse benefício, de fazer valer os direitos. Gente, se estiver gostando dessa live, clica no aviãozinho, manda para as pessoas da lista de contatos de vocês, que às vezes a pessoa está esperando por um benefício do INSS e você nem sabe, ou às vezes a pessoa tem um problema de saúde e não sabe. Mandem aí perguntando qual o problema de saúde que vocês acham que tem direito a BPC para a gente sanar a dúvida. Quem tem hérnia de disco tem direito a BPC? Tem. Quem tem problema de coração tem direito a BPC? Tem. BPC não é só para deficiência física, mental ou intelectual. Se você tem uma doença que te causa impedimento de longo prazo, você pode sim ter direito a BPC. Quebrei a perna, fiquei com sequela, não consigo mais andar. Tem direito a BPC? Sim. Então, são várias as doenças que dão direito a BPC e muitas das vezes vocês nem sabem. Depressão dá direito a BPC? A depender do nível e da gravidade da depressão, vai dar direito sim. Então, é uma gama de direitos muito grande que muitas vezes a pessoa não sabe. Pessoas com obesidade têm direito a BPC? Sim. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um impedimento de longo prazo. Ela tem uma doença, obesidade, que obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Isso dá direito a receber o BPC. Qualquer doença que obstrua a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Obesidade, muita gente não sabe, mas o que? Vamos lá. Tem aí, gente, ideia de alguma doença que vocês têm dúvida se tem direito ou não a BPC? Então, várias doenças, vários transtornos dão direito a BPC. Quais documentos são necessários para pedir BPC? CPF, boa tarde, quem tem fibromialgia tem direito? Sim, quem tem fibromialgia tem direito ao BPC. Só que não é fácil ganhar quando se trata de fibromialgia. Por quê? Porque é muito difícil comprovar a existência da fibromialgia. Então, a gente precisa de bons aliados nessa comprovação, que é um bom laudo médico de todos os especialistas que acompanham essa pessoa. Geralmente, quem tem fibromialgia, ela tem um problema psiquiátrico, ela tem um problema ortopédico, ela tem um problema neurológico. Então, é muito importante juntar laudos médicos de todos esses profissionais que acompanham essa pessoa, para a gente conseguir judicialmente, já conseguir para vários clientes, mas dá trabalho juntar todos esses laudos médicos, mas vale a pena, porque não é fácil provar, né? São muitas sequelas, são muitas limitações. Então, os laudos médicos são o pontapé inicial. Aqui no YouTube tem um vídeo onde eu explico a importância de um laudo médico bem fundamentado. Aí você assiste lá depois que vai te ajudar a sanar essa dúvida. Tá bom? Então, BPC, doenças que dão direito,
Como pedir, qual a documentação? CPF, identidade, comprovante de residência, laudo médico, certidão de casamento, carteira de trabalho e o laudo médico, claro, bem feito, bem explicado, bem detalhado, contando por que aquela doença causa impedimento de longo prazo, por que aquela doença obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Se você pediu o BPC e o seu BPC está demorando, a medida judicial adequada é fazer uma ação de mandado de segurança. Com uma ação de mandado de segurança, o juiz vai obrigar o INSS a responder o seu pedido no prazo. Por que vai funcionar? Porque o mandado de segurança é uma ação rápida, célere, cujo único objetivo é obrigar o INSS a dar andamento no seu pedido. Não significa que ele vai responder positivo, que você vai ganhar. Nem significa que ele vai responder negativo. O que precisa é que seja dado andamento ao seu pedido. Na maioria das vezes, se tiver tudo certo, se tiver tudo ok, o seu benefício já vai ser concluído. Um outro problema que a gente está tendo também muito grande no INSS, quanto a BPC, é cortar o BPC. O INSS tem cortado o BPC de vários segurados, e isso tem atrapalhado muito, porque às vezes a pessoa não sabe que ela pode entrar na justiça para pedir o restabelecimento. Às vezes a pessoa não sabe que na justiça ela vai ter aquela cobrança anulada que o INSS está fazendo e que ela vai voltar a receber o seu salário corretamente. Então, por isso que eu sempre digo para vocês que informação é a solução, mas essa informação precisa ser compartilhada. Se não for compartilhada, vocês receberam a informação e não fizeram nada com ela. Alguém mais tem alguma dúvida que vocês querem mandar para a gente encerrar? Eu estou sem voz ainda, né, gente? Tem mais de mês que eu fiquei gripada e a minha voz não melhorou. Se alguém aí souber de algum remédio que melhora a voz de pessoa rouca sem estar gripada, me conta aí fazendo favor. Tô vendo que eu vou ter que ir no médico, porque minha voz não melhora. Tá muito ruim minha voz. Mas é isso aí então. Sem perguntas, gente. Vou encerrar a live. E se você está assistindo essa live depois, sem ser ao vivo, tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer.